Talvez a sua história com os clássicos tenha começado assim. Alguém te obrigou a ler um livro difícil, em pouco tempo, sem contexto, e depois você ainda teve que fazer uma prova sobre ele. A partir daí, o seu cérebro registrou: clássico é igual a obrigação, culpa e tédio. Não é exatamente um começo promissor. Só que os livros que ficaram conhecidos como clássicos não sobreviveram séculos porque eram ótimos materiais de prova. Eles sobreviveram porque tocaram algo no coração de várias gerações, em várias épocas e em lugares diferentes. Quando a gente encontra a porta certa de entrada, consegue perceber que esses livros são muito mais vivos e diretos do que a escola fazia parecer. O objetivo do vídeo de hoje é te ajudar a encontrar esta porta e te mostrar também que não é porque você ainda não conseguiu gostar de literatura clássica que você não é inteligente o suficiente ou que os clássicos não servem para você. Na prática, o problema quase nunca é inteligência. Quase sempre é outra coisa. Começar pelo livro errado, pegar uma tradução qualquer e criar expectativas irreais. A proposta aqui é fazer o contrário disso. Nós vamos montar um caminho. Eu vou te indicar 6 livros que funcionam como portas de entrada reais, cada um com seus pontos fortes, seus pequenos desafios e o tipo de crescimento que eles proporcionam. Ao longo do vídeo, além de indicar as obras, eu vou explicar por que elas são boas para iniciantes e como escolher edições e traduções que ajudam em vez de atrapalhar, para que você consiga, de fato, criar o hábito de ler clássicos sem se sentir perdido. E eu já adianto que escolhi títulos que não são aqueles óbvios que a gente está cansado de ouvir falar. Mas antes de tudo, vamos analisar o que faz um livro clássico ser considerado difícil. Quando alguém diz isso, que um livro clássico é difícil, normalmente essa pessoa está misturando várias ideias diferentes em uma palavra só. Dá para separar essa dificuldade em 3 aspectos principais. Primeiro, a extensão. Os livros muito longos que a gente chama de calhamaços. Esses livros com muitas páginas são mesmo exigentes. Eles demandam tempo, paciência e resiliência. Mesmo que a prosa não seja complicada, a simples ideia de encarar 800 páginas já assusta um leitor que ainda não tem esse hábito formado. O segundo aspecto a se considerar é a linguagem. Muitos clássicos têm sintaxe antiga, frases bem compridas, aquele vocabulário distante do nosso dia a dia, com palavras que já são obsoletas, caíram em desuso, então a gente não conhece. E não é que é impossível entender, mas realmente exige uma adaptação. E o terceiro aspecto seria a complexidade temática. Algumas obras podem parecer simples na superfície, mas trabalham com simbolismo, crítica social ou filosofia de forma muito densa, e você até conseguiria acompanhar o enredo, mas talvez perderia muito do significado, que depende de um contexto mais amplo para ser compreendido. Então, um clássico fácil para quem está começando é aquela obra que não cria uma barreira em nenhum desses pontos, ou pelo menos teria apenas um desses aspectos como a dificuldade. Seria um livro, então, relativamente curto, que tenha uma linguagem clara ou uma boa tradução e que trate de temas que você consegue acompanhar sem precisar de um curso de história junto. E com essa lógica e esses critérios que eu pensei nos títulos que eu vou te indicar hoje. Mas antes de entrar nas indicações, o meu conselho é: comece por algo que conversa com você. Se você gosta de histórias de aventuras, comece por uma aventura. Se você gosta de terror, procure um livro gótico. Se você gosta de histórias de relacionamentos amorosos, busque um livro romântico. Começar por um livro cuja temática não te interessa verdadeiramente, apenas porque você leu aquele título em uma daquelas listas de livros que você tem que ler antes de morrer, certamente não é uma boa ideia. Outro ponto crucial é a escolha da edição. Depois que você escolher o título que você quer ler, você ainda precisa escolher a edição. Se a história não tiver sido escrita originalmente em língua portuguesa e você não conhecer a língua original e quiser ler em português, é muito importante que você escolha boas traduções. Isso muda completamente a experiência de leitura. Uma tradução bem feita, com frases claras, com esse cuidado, reduz muito a sensação de estranhamento. Nós já temos um vídeo aqui no canal onde a Thaís explica exatamente como escolher uma tradução literária de qualidade e eu recomendo que você assista para entender melhor sobre isso, porque acredite, se você tentou ler um livro e desistiu,
Pode ser que se você tivesse lido ele em outra tradução, você não tivesse desistido. Além disso, outro aspecto importante na escolha da edição é escolher uma edição comentada. Essas notas de rodapé funcionam como uma ponte entre você e o autor. A tradução cuida da língua e as notas cuidam do contexto. Elas explicam expressões da época, referências históricas e culturais, jogos de linguagem, ironias, alusões. Muitas referências que um leitor moderno não tem obrigação nenhuma de conhecer. E em autores de linguagem mais densa e antiga, isso não é um luxo, é praticamente impossível você entender algumas obras sem esses comentários de apoio. E esses comentários muitas vezes ajudam também com a interpretação. Quando o editor entende que o leitor poderia perder algo do sentido do texto, ele coloca lá uma nota explicativa, para servir como esse guia mesmo, que vai garantir que todos os leitores serão capazes de acompanhar o que o autor quis contar. Eu acho que muitas pessoas que desistem de ler livros clássicos, na verdade, acabaram escolhendo traduções que mais atrapalharam do que ajudaram, e edições que não traziam essas informações relevantes e necessárias, e que acabam criando uma distância ainda maior entre o leitor atual e o texto. Essa escolha editorial é um dos fatores que mais influenciam a percepção de dificuldade. Então agora vamos a algumas opções de livros que eu acredito que seriam boas opções para quem quer começar a ler clássicos. Todas as edições que eu vou indicar aqui estão disponíveis para os assinantes do Clube de Literatura Clássica e você pode encontrar mais informações na descrição desse vídeo. A minha primeira recomendação para iniciantes seria: comece por uma narrativa curta. Contos, novelas ou, melhor ainda, a narrativa clássica mais breve que existe, a fábula. Fábulas são aquelas histórias protagonizadas por animais que agem como seres humanos e que sempre terminam com uma lição de moral explícita. Elas nunca dependem de contexto histórico, nem de longas descrições, e isso facilita a leitura. Praticamente toda a tradição moral e narrativa do Ocidente bebeu dessas histórias, e você deve formar uma boa base começando por elas. E o melhor ponto de partida para conhecer essas histórias está aqui, As Fábulas de Esopo. Essa edição é uma preciosidade, porque reúne todas as histórias atribuídas ao maior contador de fábulas que já existiu. Esopo vivia na Grécia Antiga, provavelmente no século VI a.C., e tudo o que sabemos sobre ele são relatos que o descrevem como um contador de histórias que viajava, observava o comportamento das pessoas e transformava essas observações em pequenas narrativas protagonizadas por animais. E algo muito interessante é que ele teria sido escravizado, libertado e se tornado conhecido justamente por essa habilidade de ensinar por meio dessas histórias curtas. Nós não sabemos ao certo, oficialmente, quantas fábulas são realmente de Esopo, porque muitas foram sendo adicionadas ao longo dos séculos, mas o seu nome virou sinônimo do gênero. O foco da fábula é o comportamento humano, então ela vai falar sobre a soberba, a preguiça, a persuasão, a ganância, a humildade. E por isso as fábulas são tão universais e continuam sendo contadas há mais de 2000 anos. E para quem está começando no universo dos clássicos, elas têm uma vantagem enorme. São histórias que cabem em alguns parágrafos, mas deixam aquela impressão duradoura depois de ler. Então, você não vai precisar guardar o nome de dezenas de personagens, compreender tramas paralelas, detalhes. Não. Aqui você lê uma história de cada vez, termina em alguns minutos e sente que avançou. E para quem está nesse processo de aquisição de um hábito, essas pequenas vitórias são importantes e vão te impulsionar a continuar no dia seguinte. Além disso, a estrutura da fábula é muito clara. Sempre será uma situação simples, com figuras simbólicas, um conflito, uma resolução, e no final vem a lição que a história traz, a famosa moral da história. E isso ensina a habilidade de procurar sentido em um texto. Você lê, depois você pensa, o que isso quis dizer? E a própria fábula vai te dar um modelo de resposta. Isso treina uma habilidade fundamental: ligar histórias a ideias. Depois que você ler algumas fábulas, você começa a perceber que situações da sua vida te lembram essas histórias que você leu. Por exemplo, as pessoas, aquele colega que promete mais do que cumpre, aquele outro que confia demais na própria esperteza, aquela pessoa ingênua que se deixa enganar com facilidade.
Todos eles já estão aqui representados nos bichos de Esopo. Você passa a ter um repertório de imagens e exemplos que te ajudam a interpretar a realidade. E isso é perfeito para quem tem aquele medo de não entender um clássico. Com Esopo você vai entender. E em uma edição como essa, com linguagem direta e notas explicativas, esse medo diminui ainda mais. As fábulas também funcionam como um aquecimento. Elas te acostumam o seu cérebro a lidar com um texto que não foi escrito na nossa época, mas que ainda fala com qualquer época. Você pode ler uma por dia ou várias de uma vez, sem se cansar. E quando você perceber, já vai ter lido um livro clássico inteiro. Depois de um formato bem curto, como as fábulas de Esopo, faz sentido que você avance para um livro que ainda seja breve, mas que já exija um pouco mais de esforço. E Terra dos Homens é um excelente candidato. Esse livro foi escrito por um autor cujo nome eu tenho certeza que você já conhece, Antoine de Saint-Exupéry, o escritor do famoso livro O Pequeno Príncipe. Ele foi piloto de avião na primeira metade do século XX, quando voar era muito menos seguro e previsível do que hoje. Em Terra dos Homens, ele mistura relatos de voo, experiências no deserto e reflexões sobre amizade, trabalho, responsabilidade e guerra. A linguagem desse livro é moderna, é clara, a extensão é curta e os capítulos funcionam quase como relatos independentes, e isso facilita a leitura em blocos. O que eu gosto nesse livro é a forma como ele amplia o nosso olhar sobre temas que poderiam ser abstratos ou distantes demais da nossa realidade, sabe, para serem compreendidos. Quando ele fala, por exemplo, da responsabilidade de levar o correio de um continente ao outro, ou da solidão em meio às nuvens, ele cria essa imagem clara para ideias como dever, coragem, camaradagem, amizade. E você entra em contato com alguém que está pensando sobre a vida enquanto vive a vida em condições extremas, condições que muito provavelmente a gente não vai chegar a experimentar. E isso também enriquece a nossa vida, no sentido que transforma o nosso senso de proporção. Depois de acompanhar esses relatos, os nossos problemas cotidianos parecem menores e a gente começa a valorizar ainda mais virtudes como a lealdade e a esperança. Então, com esse livro, você já vai treinar ler um texto sem moral explícita, acompanhar reflexões um pouco mais profundas e conviver com um narrador que pensa enquanto narra. Agora, como nosso terceiro livro, eu trouxe um clássico de aventura, que é quase sempre o mais amigo do leitor iniciante. Volta ao Mundo em 80 Dias, do francês Jules Verne. Como você pode ver, esse já é um livro um pouco mais longo, mas esse é daqueles que você não vai conseguir largar. A história é o seguinte: você vai acompanhar Phileas Fogg, um inglês extremamente metódico, que faz uma aposta de que ele consegue dar a volta ao mundo em 80 dias usando os meios de transporte disponíveis na época. A partir daí, a história vira uma corrida contra o tempo, porque afinal, o Phileas tem uma distância enorme a percorrer em um tempo limitado, e ele precisa lidar com atrasos, acidentes, mudanças de rota e perseguições. O que torna esse livro tão bom para um iniciante é, primeiramente, a sua estrutura muito clara. Existe um objetivo concreto, que é cumprir o prazo da aposta e ganhá-la. Então, você não vai se sentir perdido tendo que interpretar as intenções dos personagens, por exemplo. Outro ponto importante: esse é um livro de ritmo rápido. Sempre tem um obstáculo novo que ele tem que passar, né, superar. Então você vai ficar curioso e querer descobrir como que o personagem vai resolver essas questões para conseguir ganhar a aposta. E isso vai fazer com que desistir da leitura nem passe pela sua cabeça. Além de tudo isso, outro aspecto que ajuda é a linguagem funcional. Verne descreve lugares e meio de transporte, mas sempre a serviço da ação, sem parágrafos filosóficos pesados, sabe? Então, esse livro é um ótimo treino para que você se acostume a ler um texto um pouco mais antigo e também para que você sinta que consegue sim acompanhar uma narrativa mais longa sem se perder. Como próxima indicação, eu trouxe um livro com um ritmo diferente. Depois de acompanhar uma aventura, é uma boa ideia seguir para uma história mais calma, em um cenário rural,
onde o foco está nos sentimentos dos personagens, nos costumes, em um universo mais íntimo, digamos assim. E eu acredito que A Pequena Fadette, escrito pela autora Amandine Dupin, que escrevia sob o pseudônimo de George Sand, seja um bom clássico para iniciantes, pelos seguintes motivos. Essa é uma história linear, focada em poucos personagens centrais, e o núcleo emocional é muito claro. Relações familiares e amorosas em um ambiente de aldeia. Essa história se passa na França do século XIX e acompanha dois irmãos gêmeos que têm uma ligação emocional muito forte, Landry e Sylvinet. Eles são aqueles irmãos super ligados que não ficam longe um do outro. Quando esses irmãos chegam à adolescência, um deles, o Landry, se afasta pela primeira vez do seu irmão para trabalhar em uma fazenda vizinha. E durante esse afastamento, ele conhece uma menina que era chamada de Fadette pelo pessoal ali da vila. Uma menina que era pobre e ela era considerada estranha. Ela era filha de uma curandeira e o pessoal que habitava ali tinha preconceito contra ela, criavam fofocas e boatos sobre ela, enfim. Ela vivia isolada. E ela era tratada como uma pessoa que poderia ser perigosa. E aí, Landry, em um primeiro momento, ele compartilha desse preconceito coletivo. Ele já a conhece tendo em mente essas histórias que ele ouviu sobre ela. Mas uma noite, um episódio específico muda tudo. O seu irmão gêmeo, Sylvinet, foge de casa e desaparece. E aí, Landry fica desesperado ao perceber que o seu irmão foi embora e não voltou. E ele sai à procura dele. E ele descobre que Fadette foi a única pessoa que o viu e viu o que aconteceu. E ela aceita ajudá-lo, mas sob a condição de que Landry prometa algo a ela que ela só vai revelar depois. E aí ela guia Landry até o seu irmão, que tinha se escondido. E a partir daí, a visão que Landry tinha sobre a Fadette muda. Porque ele percebe que ela não era aquela pessoa ruim que os outros diziam que ela era. Então, esse é um romance sobre amadurecimento, sobre amor, ciúme, amizade e preconceito. E, aliás, a George Sand foi uma autora lida e admirada por muitos daqueles autores clássicos gigantes que a gente conhece, como Dostoiévski. Então, ter contato com a obra dela é também entrar em uma linhagem que influenciou outros escritores. Depois desses 4 livros, você já terá experimentado textos bem curtos e simbólicos com as fábulas, uma narrativa de memórias, uma aventura rápida e um romance sentimental de costumes. Isso é uma base excelente para darmos um passo adiante. Então, eu vou recomendar agora 2 clássicos que eu consideraria bons livros intermediários, digamos assim, que estão entre os mais introdutórios e os mais complexos. Seria como um próximo nível, em que você vai conseguir acessar depois de já ter criado algum hábito com os livros, mas ainda não são histórias extremamente complicadas. O primeiro livro é um nome que assusta muita gente, mas que, com a edição certa, pode ser uma ótima experiência. Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Eu escolhi esse título por 3 motivos. Primeiro, essa é uma peça relativamente curta. Segundo, o texto é quase todo escrito em diálogo, o que inevitavelmente torna a leitura dinâmica e menos cansativa. E, por último, essa é uma história muito conhecida, a tragédia de 2 jovens que se apaixonam, mas são impedidos de ficarem juntos. Você provavelmente já ouviu falar dessa história e talvez você até já saiba o que acontece no final. Mas, confie em mim, vale a pena ler e conhecer a história toda. O fato de que você já conhece a história, na verdade, pode ser uma grande ajuda. Você não vai sentir aquele medo de não entender nada. O desafio que esse livro traz é acompanhar a linguagem poética e as referências culturais. Mas entenda, se você quer ser um leitor ou uma leitora de literatura clássica, alguma hora você vai ter que lidar com esse tipo de desafio intelectual. E esse é um ótimo livro para te ajudar a não desistir de decifrar esses pontos mais difíceis. E aqui nós temos também outro desafio. A literatura dramática foi escrita para ser encenada e não lida. Então você, leitor, terá que imaginar os atores, os cenários, as interações, e você vai ter que se acostumar também a seguir alguns marcadores específicos do texto dramático. Marcações de fala, indicações de cena,
mas isso também é um ótimo treino para suas próximas leituras. Podem exigir interpretação de diálogo, a intenção dos personagens e por aí vai. Essa é uma história muito acessível em forma. Nós temos a presença de muito diálogo e poucas descrições longas, mas que precisa de um apoio externo para fluir bem e para que você garanta que está entendendo os detalhes e acompanhando o enredo. E por isso é tão importante, como eu disse no início do vídeo, escolher uma boa edição que tenha notas explicativas para que você consiga acompanhar e compreender o máximo possível do texto. A edição do Clube de Literatura Clássica foi traduzida por Geraldo Carneiro, que garantiu que a poesia de Shakespeare fosse traduzida de forma clara para o leitor moderno, e foi editada e comentada por Rafael de Souza. E quando eu falo sobre a importância dessas notas explicativas, eu não estou falando simplesmente de uma palavra que você desconhece porque é obsoleta e o editor te dá uma versão mais moderna para que você entenda. Não é só isso. Nós temos aqui algumas falas bastante enigmáticas pela parte dos personagens e que quando o editor percebe que o leitor talvez não entenderia o que o personagem quis dizer, ele coloca uma nota interpretativa, uma explicação daquilo que foi dito, explicando as referências, explicando a intenção dos personagens. Então, realmente é por isso que esse é um dos livros que precisam de texto de apoio para serem compreendidos. Então aqui, o editor colocou até interpretações quando ele percebeu que talvez o leitor não entendesse exatamente o que o autor quis dizer. O último livro que eu quero indicar hoje traz outro tipo de desafio. Ele é formalmente simples, mas tem um subtexto rico, e por isso é um ótimo teste de passagem entre ler só a história e começar a ler de forma mais analítica. O Grande Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald. Esse é um livro curto, que tem linguagem moderna e direta, e por isso ele é também considerado um clássico mais acessível, mas ele também tem os seus desafios. A história acompanha Nick Carey, um narrador que observa a vida de Jay Gatsby, um homem rico e misterioso. Nós temos aqui uma visão muito clara de um momento histórico específico, os anos 20 nos Estados Unidos, a chamada Era do Jazz. Mas você não sente que está tendo uma aula de história. Você acompanha festas, conversas, relações amorosas, relações profissionais. O desafio aqui não é entender o que está acontecendo, mas perceber que este livro está discutindo debaixo da superfície algo, a ilusão do sonho americano, a futilidade da elite, a distância entre aparência e realidade, a corrupção ligada ao dinheiro. E por isso ele é perfeito como um livro de transição. Linguística e estruturalmente ele é fácil, mas tematicamente ele já pede que o leitor preste atenção em símbolos, no contexto histórico e também na confiabilidade do narrador. Para um leitor iniciante, isso é um ótimo treinamento para começar a perguntar: por que o autor escolheu esse detalhe? Será que dá para ler essa cena de outra forma? Então, você não precisa capturar todos os símbolos numa primeira leitura, mas perceber que esses símbolos existem já é um salto importante. Depois disso, o campo se abre. Machado de Assis, Jane Austen, Balzac, Dostoiévski, Tolstói. Todos esses autores continuam exigindo esforço, mas você já não estará começando do zero. A ideia é simples. Em vez de pular direto para o topo da montanha, você vai subindo por degraus bem escolhidos. Cada livro cumpre uma função: acostumar a linguagem, a extensão, aos temas e, por fim, ao prazer de ler algo que continua vivo séculos depois. Agora eu quero saber de você. Você já se considera um leitor de literatura clássica? Se sim, qual foi o seu ponto de partida? Deixa nos comentários que eu quero saber. E também me conta se você quer que a gente grave um vídeo sobre os livros clássicos mais desafiadores. Boa leitura e até o próximo vídeo!